habilidades ou poderes mentais, tipo telepatia, telecinese, clarevidência. São pessoas que têm a capacidade ou a habilidade de se conectarem com OVNIs ou com esses drones que não são de origem humana. Vocês sabem muito bem, ou pelo menos deveriam saber, né? Porque quem é assíduo aqui do canal sabe que há algumas semanas apareceu uma pessoa chamada Jacob Barber, um homem que tem credenciais militares da OTAN e que trabalhou como contratado independente dos Estados Unidos e que apresentou uma história e também um material, né? Um vídeo correspondente à sua história sobre a recuperação de objetos estranhos acidentados próximo de bases militares dos Estados Unidos, como por exemplo próximo às bases de Nevada, próximo ali à Área 51. São objetos muito exóticos que possuíam alguma relação com aquilo que nós conhecemos como sendo o fenômeno OVNI e, segundo ele, os Estados Unidos estavam utilizando esse tipo de material recolhido para performar algum tipo ali de engenharia reversa e desenvolver novas e revolucionárias tecnologias. Ele falou, gente, um monte de coisa que eu considero serem muito sensíveis. E sobre tudo o que disse o senhor Jacob Barber, eu já mostrei todas as imagens em detalhes em um vídeo que saiu aqui no canal na semana passada. Então, eu não vou me aprofundar muito, porque é só você assistir esse vídeo que já saiu aqui. Mas existe um ponto muito interessante e algo que ele falou também, que eu não cobri nesse vídeo aqui e que vocês me cobraram, que foi o caso dos agentes psionicos. Mas afinal de contas, o que é psiônico? Bom, psiônico é uma palavra que se refere a habilidades ou poderes mentais, tipo telepatia, telecinese, clarevidência. São pessoas que têm a capacidade ou a habilidade de se conectarem com OVNIs ou com esses drones que não são de origem humana, com essas luzes no céu que são designadas pelos Estados Unidos como sendo fenômenos aéreos desconhecidos pela sigla UAP. Essas pessoas conseguem, de alguma forma que nós não entendemos, chamar essas luzes. Elas conseguem invocar essas luzes. E até hoje, eu só conheci apenas uma pessoa que conseguia fazer isso e que conseguia fazer de verdade. E eu tô falando que é de verdade porque eu vi com os meus próprios olhinhos a pessoa fazer. Então, sim, esses agentes psiônicos existem. São casos raríssimos, eu diria, inclusive. É um tema muito difícil de ser acreditado, concordo. Não é fácil da gente acreditar que essas coisas existem, mas eu creio que existe sim algum tipo de informação real por trás desse sensacionalismo todo que está sendo feito sobre esses casos de OVNIs. O Jacob Barber, conforme eu mencionei anteriormente, ele fala em uma entrevista ao jornal News Station sobre esses tais agentes psiônicos, que são essas pessoas que invocam OVNIs. E ele também fala sobre um acobertamento dessas pessoas, ou seja, como essas pessoas estão sendo ocultadas e até mesmo tiradas de circulação pelo governo. Ele fala também sobre um aparato que foi recuperado pelo governo dos Estados Unidos e que, ao realizar engenharia reversa nesse aparato, descobriu-se que esse aparato funciona juntamente com a mente humana. Nós ouvimos e nós não julgamos, porque afinal de contas, isso é um tema que a gente só vê em ficção científica. Mas aparentemente a ficção científica não era ficção, tudo isso era real, e nós estamos tendo algumas confirmações de que a ficção era real agora, em pleno 2025. Nós temos também alguns casos de contato psiônico que eu diria que são raríssimos e que aconteceram em um passado, e casos esses que são extremamente reais, casos extremamente confiáveis. Um desses casos, e o mais icônico para mim, é o caso que aconteceu lá em 1976. Tinha um piloto chamado Rafael Pacheco Pérez. Esse piloto estava ali de boa em seu avião quando esse avião desapareceu do radar, precisamente quando ele sobrevoava o sul do México. E poucos minutos depois de ele ter reportado que luzes estranhas estavam perseguindo seu avião. Esse homem desapareceu do radar
e apareceu novamente 1 hora depois em Acapulco. Isso é algo registrado e algo que não tem sentido nenhum. Por quê? Para ir de um lugar para o outro seriam necessárias pelo menos 3 horas. Então, gente, é como se o piloto tivesse entrado em uma espécie de buraco no espaço-tempo. É como se o avião dele tivesse sido engolido por um portal. O mais estranho de tudo isso não é o fato do avião ter desaparecido e reaparecido num local totalmente nada a ver. Mas sim, e o mais estranho é que logo que o avião voltou a ser identificado no radar, as primeiras comunicações do piloto com a torre após esse avião ter reaparecido no radar foram comunicações extremamente bizarras, extremamente estranhas. Por quê? Porque parecia que esse piloto estava em uma espécie de um transe. Ele falava de um jeito muito estranho, como se ele tivesse sido possuído por uma entidade. Alguns exames médicos foram feitos depois que ele pousou e nada foi detectado no corpo desse piloto, ou seja, não detectaram nenhuma anomalia e também não detectaram nenhuma substância. Mas esse homem aí, o Rafael Pacheco Pérez, ele perdeu a licença de voo que ele tinha e depois disso ele foi meio que apagado dos registros, porque não se tem mais informações sobre o que realmente aconteceu com ele. Mas é um caso real que consta ali nos jornais do mundo todo em 1976 e alguma coisa realmente estava usando o corpo desse piloto. Mas, afinal de contas, quem estava usando o corpo desse piloto? E principalmente, gente, nós temos um outro caso aqui que se entrelaça perfeitamente com essa história e que eu já contei para vocês em algumas outras oportunidades aqui do canal. O caso que eu tô falando aconteceu lá em 1970, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos conduziu um projeto ultra secreto chamado Project Stargate. Esse projeto foi um projeto que envolveu mais de 20 milhões de dólares para entender essas habilidades psíquicas, tipo projeção astral, visão remota, telepatia e até incorporação mediúnica. Na época, a ideia era usar essas coisas que eu tô falando para espionar a União Soviética. E esse Project Stargate, ele foi um projeto totalmente real. Por quê? Porque os documentos desse projeto foram desclassificados posteriormente em 1995 e esses documentos se encontram na internet. Então você pode ler os documentos oficiais e constatar isso que eu tô falando aqui. Então, gente, essas histórias, tanto o caso lá do piloto em 76, quanto esse caso do Project Stargate de 1970, eles se encaixam muito bem com essa nova teoria levantada pelo Jacob Barber dos agentes psionicos. E agora, depois de todas essas alegações do Jacob Barber, juntamente com um estudo de muitos casos parecidos com esses que ele relata, está se especulando na comunidade ufológica que esses fenômenos dos OVNIs são fenômenos híbridos, ou seja, são fenômenos metade orgânicos, metade sintéticos. Traduzindo em palavras mais simples, mais fáceis, esses OVNIs são, de alguma forma que nós não compreendemos, seres. E o Jacob Barber também menciona que os Estados Unidos têm um programa ativo de agentes psionicos, de pessoas que utilizam essas habilidades psíquicas para interferir nesses OVNIs, nesses fenômenos aéreos não identificados. E há algum tempo aqui no canal eu fiz esse vídeo aqui onde eu explicava e mostrava todos os detalhes de um caso ultra secreto da União Soviética sobre invocação de OVNIs. O vídeo em questão vai estar aqui embaixo na descrição, caso você ainda não tenha assistido. O Jacob Barber fala também que a Skywater Technology, que é uma empresa contratada do Pentágono, esteve investigando aqueles casos de aparecimentos de OVNIs que aconteceram em New Jersey. Ele fala que esses agentes psionicos se conectam com esses OVNIs através de um processo similar ao processo da meditação e que estados alterados da consciência são induzidos em várias técnicas para que essas pessoas se conectem com esses OVNIs. E que essa parte é a mais oculta de todas. O Instituto Monroe está por trás de tudo isso. Para quem não sabe, o Instituto Monroe é um projeto experimental de estudos da consciência humana. Uma organização, até onde sabemos, sem fins lucrativos e com várias conspirações ocultas por trás. Então percebam que essas alegações são alegações
muito fortes. Agora, se tudo que esse homem está falando é verdade ou não, nós não sabemos. E eu digo, se essa história dos agentes psionicos é verdade ou não, nós não sabemos. Eu acho que existe sim um fundo de verdade por trás de tudo isso. Então, se a gente assumir que existe verdade por trás desses assuntos, a gente também precisa se perguntar de como é que os agentes psionicos fazem isso, ou seja, como é que eles utilizam o poder da mente para se comunicar com os OVNIs? Como é que eles atraem esses OVNIs apenas com o poder da mente? Conforme eu já relatei aqui para vocês anteriormente nesse vídeo, eu já vi uma pessoa fazer isso. E assim, vi com os meus próprios olhos, funciona de verdade, os OVNIs chegam pertinho. Agora, a pessoa nunca me falou como ela faz isso, e principalmente a gente nunca imaginou que isso era um projeto secreto do governo americano e que pessoas estão trabalhando para entender como isso funciona. Então, eu fico pensando assim, será que existe algum tipo de entrelaçamento quântico entre a mente das pessoas e esses OVNIs? Será que essa seria a explicação? Ou será que existem coisas mais ocultas ainda que nós não estamos ponderando? Bom, eu quero saber todos os comentários de vocês sobre os agentes psionicos e sobre esse novo assunto que foi lançado, sobre essa nova luz em cima dos assuntos dos OVNIs. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Tchau!